Tópico 2: Jesus e os primórdios da Igreja. 1. O ministério de Jesus. Jesus nasceu, segundo o calendário moderno, aproximadamente no quarto ano antes de Cristo, ou antes, quando Herodes, o Grande, era o rei da Judéia por vontade de Roma. Após uma juventude aparentemente normal, em grande parte, sem intercorrências, ele alcançou um ponto decisivo na vida quando, com quase 30 anos, Lucas 3:23, foi batizado por João Batista no Rio Jordão, por ocasião de seu batismo. Jesus recebeu uma declaração divina do relacionamento singular que tinha com Deus. Era seu filho muito amado. Era seu filho muito amado. Logo depois, João foi preso e Jesus retomou sua pregação, anunciando: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Então, iniciou-se um ministério de pregação, ensino e cura. Jesus reuniu um círculo de 12 discípulos que passavam o tempo com ele e, de vez em quando, eram enviados para expandir seu ministério. Amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Os milagres de cura e as expulsões de demônios deixaram o povo consciente de que havia uma presença poderosa em seu meio. O estilo próprio do ensino de Jesus, ao anunciar o significado do domínio e da vontade de Deus por meio de parábolas intrigantes, as quais eram baseadas em sua autoridade imediata e não em interpretações passadas, chamou a atenção do povo para uma personalidade impressionante que suscitava reações diversas. O ministério de Jesus atraiu seguidores e gerou esperanças de que a poderosa intervenção divina na história do povo estava iminente. Esperança que muitos compreendiam como a deposição do governo romano e o fim da opressão política e econômica. Uma das reações a Jesus foi a seguinte confissão, feita primeiro pelo líder dos 12, Pedro: Tu és o Cristo. Marcos 8:29. O tão aguardado ungido do Senhor, que traria livramento ao povo judeu. Essa confissão foi aceita por muitos, questionada por outros e temida por alguns em posições de poder. A popularidade de Jesus provocou ciúme e oposição por parte de alguns fariseus.
além de uma gama de sentimentos que iam desde desconforto até profunda perturbação entre os líderes políticos. No título Cristo estava implícita uma reivindicação à realeza. Com base nessa acusação, os líderes judeus em Jerusalém conseguiram obter do governador romano Pilatos a sentença de morte para Jesus. Ele ordenou sua crucificação, uma pena aplicada aos piores criminosos e àqueles considerados politicamente perigosos. Depois da execução, as esperanças dos discípulos de Jesus, até dos mais próximos, foram arruinadas. Então, o inesperado aconteceu. Quando as mulheres foram ao sepulcro no domingo de manhã para realizar a unção em Jesus, ao qual fora impedida anteriormente pelo rápido cair do sábado após a morte, elas encontraram o túmulo vazio. Um anjo informou: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Mateus 28, 6. As mulheres e depois outros discípulos também relataram as aparições de Jesus. O pequeno grupo de discípulos, antes disperso e desanimado, viu a própria decepção ser transformada em alegria. A ressurreição foi a justificação de Jesus por parte de Deus. Ela confirmou que a sua morte não fora simplesmente a morte de mais um homem bom, pois tinha valor expiatório. Essas duas afirmações, a morte expiatória de Jesus e sua ressurreição dentre os mortos, 1 Coríntios 15, 3 e 5, tornaram-se os pilares da fé cristã. Jesus ressurreto ordenou que os discípulos esperassem em Jerusalém a vinda do Espírito Santo e, em seguida, proclamasse sua mensagem a todos. 2. A igreja em Jerusalém e Tiago. As aparições de Jesus ressurreto reuniram os discípulos mais uma vez e confirmaram a fé que tinham nele. A experiência da vinda do Espírito Santo, registrada em Atos 2, promoveu a igreja a uma entidade distinta, com a missão de proclamar Jesus como Senhor e Cristo. Atos 2, 36. Inicialmente, não houve uma ruptura radical com as instituições judaicas. A igreja primitiva de Jerusalém frequentava o templo e observava os costumes judaicos. Ela consistia em uma sinagoga com alguns ritos e crenças próprios, assim como outros grupos existentes no âmbito maior do judaísmo. As crenças judaicas centrais permaneceram na base da fé dos primeiros discípulos. O Deus revelado nas escrituras hebraicas
esse mesmo Deus como Criador e sustentador do universo, o povo eleito para usufruir de um relacionamento pactual com Deus e uma esperança de bênçãos no fim dos tempos. A essas crenças centrais foi acrescentada a convicção de que Jesus, o qual havia sido rejeitado pela liderança judaica e crucificado pelas autoridades romanas, era o libertador prometido, por meio de quem as bênçãos do fim dos tempos estavam começando a ser concretizadas, especialmente o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Essa nova convicção, garantida aos discípulos pela fé na ressurreição de Jesus dentre os mortos, juntamente com o rápido crescimento da nova comunidade, que atraía como membros aqueles que haviam seguido Jesus anteriormente, e ser impressionado com o estilo de vida e as maravilhas manifestas em seu ministério. Logo colocaram os discípulos em conflito com as autoridades de Jerusalém. Em pouco tempo, a igreja atraiu seguidores que iam desde judeus fervorosos no cumprimento da lei até judeus fiéis que não eram tão rigorosos em sua observância, desde prosélitos gentios até aqueles de comportamento mais helenizado. Em pouco tempo surgiu uma tensão interna entre os hebreus, judeus hebraicos, e os helenistas, judeus gregos, termos culturalmente descritivos. De modo geral, podemos identificar 3 grupos na igreja de Jerusalém: os seguidores de Jesus, atraídos pelo seu ministério galileu, e liderados por Pedro e pelos 12, os convertidos da Judéia, que foram buscar a liderança de Tiago, irmão de Jesus, também conhecido como Tiago o Justo, e os indivíduos da diáspora grega, acompanhados de outras pessoas de Jerusalém que lhes eram solidárias, de quem Estevão tornou-se porta-voz. Esses primeiros discípulos representavam 3 diferentes posturas em relação à lei, as quais não correspondiam exatamente aos 3 agrupamentos. A interpretação geral da lei, com base nos principais ênfases, uma visão análoga ao emprego posterior da tipologia, a observância de toda a lei, fariseus convertidos, e a preferência pelo tabernáculo do deserto e pela corrente universalista do Antigo Testamento, em oposição ao templo, postura representada por Estevão. Todas as 3 perspectivas exerceram influência na interpretação mais sofisticada de Paulo. Ela empregava tipologia, levava a lei a sério, mas nem sempre de modo literal, e desenvolvia o universalismo implícito em alguns dos profetas. Com a dispersão dos helenistas, após a execução de Estevão, e posteriormente com o assassinato do apóstolo Tiago,
irmão de João, e a prisão de Pedro pelo rei Herodes Agripa I, Tiago, irmão de Jesus, passou a ocupar cada vez mais a posição de liderança na igreja de Jerusalém. Sua ascensão teria sido bastante inesperada durante o ministério de Jesus, mas a aparição do Cristo ressurreto transformou-o de incrédulo em um defensor fiel. Os laços de sua família com Jesus e o fato de ter aceitado a Cristo como Senhor deram a Tiago autoridade pessoal. Ao lado de anciãos, Tiago passou a exercer liderança quando os 12 se envolveram em outras áreas de atividade. Tal disposição serviu de modelo para a organização municipal da igreja no segundo século. Um bispo assistido por anciãos. O único documento no Novo Testamento atribuído a Tiago, a carta contendo seu nome, mostra a influência exercida pela literatura de sabedoria prática do judaísmo nos ensinamentos de Jesus. A execução de Tiago pelos líderes judeus em 62 d.C., a respeito da qual existem relatos divergentes nos registros do historiador judeu Joséfo, nos Diegésipo, preservados pelo historiador eclesiástico Eusébio, e no segundo Apocalipse de Tiago, da biblioteca de Nag Hammadi, deixou os cristãos judeus mais conservadores sem um líder respeitado e moderado. Mas o cristianismo judaico continuou a considerá-lo um representante ideal. A conversão de Saulo de Tarso, um estudioso rabínico de Jerusalém, deu um novo impulso ao movimento cristão. Após a sua conversão, Jesus, já ressurreto, incumbiu-o de ser um apóstolo às nações. Paulo, Pedro e os líderes em Jerusalém concordavam com o fato de que seu chamado aos gentios correspondia à missão de Pedro aos circuncidados. Gálatas 2, 7, 9. Uma abertura já havia sido feita aos gentios pelos helenistas dispersos de Jerusalém. Atos 11, 20. E ela também fora confirmada pela experiência de Pedro em Cesareia, Atos 10, 11. A controvérsia mais significativa na igreja primitiva dizia a respeito às condições de aceitação dos gentios à comunidade cristã. Afinal de contas, deveriam eles aproximar-se como prosélitos, aceitando a circuncisão e a obrigação de seguir a lei. Ou seria a fé em Jesus e o batismo suficiente para inseri-los na aliança? Paulo tornou-se protagonista de um evangelho sem lei para os gentios. Outros indivíduos na igreja de Jerusalém insistiam na necessidade da circuncisão. E Pedro e Tiago, cada um a partir das próprias perspectivas, procuravam mediar. Atos 15. A saída de alguns elementos de Jerusalém
colocou os judeus mais conservadores, do ponto de vista religioso e cultural, em uma posição predominantemente na igreja local. Os helenistas encontraram um núcleo em Antioquia. É isso aí, amigos. Eu estou parando esse tópico por aqui. Espero você na continuação, na segunda parte do tópico 2, para continuarmos esse estudo. Lembre-se que está escrito que crescei na graça e no conhecimento. Quanto mais estudarmos, adquiriremos mais sabedoria, mais conhecimento, mais inteligência. E insta a salientar para vocês, se estiverem gostando desse conteúdo, por favor, que você possa estar dando um like e se inscrevendo no canal, certo? E compartilhando com os amigos. Fiquem com Deus.